estávamos fazendo uma crítica do discurso lógico-analítico. Hoje nós gostaríamos de ver o discurso lógico-analítico também do seu lado positivo, porque afinal das contas, se ele existe, ele tem alguma função, né? Ele tem alguma razão de ser, só que nós vamos fazer isso de uma forma inusitada. Vamos continuar usando o nosso amigo G.K. Chesterton. Na aula passada, o que é que nós vimos? Nós vimos que o Rosenstock-Huessy critica o discurso indicativo, ou seja, quando nós fazemos do discurso lógico, abstrato, analítico, o discurso humano por antonomasia. É isso que as ciências modernas fizeram, é isso que a filosofia moderna fez. Por quê? Porque queria trazer para a filosofia uma certeza. Essa certeza só é possível quando se faz um recorte da realidade e aí você cria uma abstração. E é exatamente isso que a filosofia não pode ser. A filosofia, ou ela diz respeito à vida real e concreta e não às minhas elucubrações desgarradas da realidade, ou então ela não é filosofia alguma. A filosofia ou ela se encontra na biografia da pessoa, ou ela não é filosofia. É aqui que está o grande problema da paralaxe cognitiva. Todos esses autores modernos que falam tanto de realidade são as pessoas mais irrealistas do mundo. A realidade que eles veneram só existe na cabeça deles. Não existe no mundo real no qual eu e você vivemos. É assim que Rosenstock, então, mostra a grandeza da linguagem humana e, para sua grande surpresa, ele vê que a linguagem humana já nasceu bastante humana, ou seja, ela nasce com um imperativo. O imperativo significa um discurso dramático em que há um conflito de liberdades, onde alguém dá um comando, uma missão. Para levar a cabo esse drama imperativo, a pessoa é chamada a levar a luta adiante. Enquanto nós lutamos, para não desanimar, existe o lírico, ou seja, um discurso subjuntivo, onde antes alguém me disse luta, imperativo, e nós vamos nos animando como soldados na guerra e vamos dizendo lutemos, permaneçamos fiéis, vamos lá, não desanimemos. Esse é o lírico. E finalmente, quando a ação está realizada e cumprida, nós temos os feitos heróicos, nós temos as epopeias, ou seja, o discurso épico, discurso que é narrativo, que gramaticalmente falando não é idêntico ao indicativo. Vejam como é que se faz uma narração. A narração se faz usando o modo indicativo, mas é tão diferente do modo indicativo no sentido que estava sendo criticado, que o modo indicativo seria abstrato, não é, lógico, desencarnado, enquanto uma narrativa ela é a rememoração, não é? É um zikaron, como dizem os judeus, uma anamnesis, usando a linguagem grega, é a recordação dos feitos do passado, e isso tem uma ação imensa dentro do ser humano. Você diz 2 mais 2 é igual a 4, mas isso não muda a sua vida, não enche a sua vida de sentido, não faz de você um ser humano mais humano. Mas quando você diz e você narra os dramas dos mártires cristãos que, para permanecerem fiéis a Cristo, derramaram o próprio sangue, que amaram e entregaram a vida, né? Eu estava assistindo esses dias, por exemplo, a vida de São Thomas More. São Thomas More, que para não trair a sua igreja, trair a sua consciência, etc e tal, literalmente perdeu a cabeça, né? Foi martirizado. E
assim, ver o drama daquele homem, assistir aquele filme é assistir a vida de um herói, é linguagem épica. E é interessante como, ao ver aquele herói da nossa fé derramar seu sangue por fidelidade ao Papa, como aquilo enche de sentido a minha própria vida. A gente se torna mais humano. Então, esta é a realidade. Chesterton nos recorda que quando eu fico somente na lógica, quando eu fico somente na razão, eu enlouqueço, não é? É no hospício que se encontram os homens que acreditam plenamente nas suas mentes, sem se preocupar com a relação que isso tem com a realidade. Hoje gostaríamos de dar um passo a mais. Existe um capítulo do livro Ortodoxia, o capítulo 4, chamado de A Ética da Elfolândia. A ética do mundo das fadas. Eu não gosto da palavra fada, porque a palavra fada faz logo você pensar em criaturas minúsculas de sainha e varinhas de condão, não é isso? Mas a palavra fada, originalmente não significava isso. A palavra fada em inglês, fairy, tem basicamente o mesmo sentido original de elfo, não é? E então o mundo dos elfos, não é? A Elfolândia, o mundo dos elfos. Então vejam só. Chesterton começa com uma coisa muito estranha. Ele diz assim, vejam, quando eu era criança, os homens mais velhos e respeitáveis me diziam, olha, você ainda é assim porque você tem os seus ideais, você ainda tem seus grandes princípios, né? Você é idealista. Mas quando você crescer, você vai ver e vai acreditar nas coisas mais práticas, né? E o Chesterton diz assim, só que acontece o seguinte, eu cresci e aconteceu exatamente o contrário. Eu não acredito nas coisas, nessa política prática que está aí. Mas eu acredito profundamente nos ideais nos quais eu cresci. E como é que isso aconteceu? Aí ele começa a analisar que ele acredita muito mais no mundo dos elfos do que no mundo da assim chamada e suposta ciência. Como é que isso é possível? Vejam, quando nós encontramos, por que existe o mundo dos elfos? Por que existe o mundo fantástico? Por que existe a literatura fantástica? Né? Por que é tão atraente para tantos jovens do mundo inteiro ler 3 volumes enormes chamados O Senhor dos Anéis, quando aquele negócio lá parece que não tem sentido algum porque não existe em lugar nenhum do mundo? Não é isso? Por que é interessante? Por que é interessante a literatura fantástica? Porque, nos recorda Chesterton, porque existe algo ali que está exatamente no centro da nossa natureza, do nosso conhecer, que é o maravilhamento, o entusiasmo, a surpresa das coisas. Vejam, quando uma criança tem 7 anos de idade, você conta uma história para a criança, e a criança fica surpresa quando você diz, e então Joãozinho abriu a porta, e do outro lado da porta, a criança até suspende a respiração. Ele encontrou um tigre. Ah, surpresa, um tigre. Mas essa é a criança.
de 7 anos de idade. Mas o bebê, a criança de 3 anos de idade, não fica surpresa e entusiasmada porque você diz que Joãozinho encontrou um tigre do outro lado da porta, quando abriu a porta. A criança de 3 anos de idade fica surpresa quando você diz, e então Joãozinho abriu a porta, ponto. Ou seja, as crianças se surpreendem com as coisas simples, ordinárias da vida. Entenderam? É aqui que está a questão. Quando nós nos deparamos com a realidade pela primeira vez como crianças, o simples fato das coisas serem nos surpreende. Agora vejam, o que é que Chesterton chama a atenção, e aqui ele é verdadeiramente filósofo. A ciência atual tem uma tendência de achar que é necessidade, que é uma lei, aquilo que na verdade por trás não tem lei nenhuma, não tem necessidade nenhuma, mas existe na verdade um dom. É uma graça. É uma mágica. É algo muito livre, não tem lei nenhuma. Vamos explicar claramente. Vejam. Quando eu digo que uma árvore dá frutos, para o homem de ciência, é uma coisa óbvia que a árvore dê fruto. Não é? Por quê? Porque parece uma lei da natureza. Ele conseguiu fazer uma lei da botânica. Ele entende como funcionam as árvores e, para ele, existe lei nesse fato de que as árvores dão frutos. Mas acontece, meus senhores, que aí não tem absolutamente lei nenhuma. E quando você entra no mundo da fantasia, você começa a ver a diferença. Quer ver? Quando você diz que existem frutos, maçãs de ouro penduradas numa árvore, você começa a notar que não existe lei nenhuma que proíba que as maçãs sejam de ouro. Que numa árvore poderiam estar pendurados, ao invés de frutos, poderiam estar pendurados candelabros, ou então tigres de cabeça para baixo pendurados pela cauda. Isso seria absolutamente possível. Não existe nenhuma lei. Agora, mesmo no mundo da fantasia, quando você diz que o rapaz está montado num cavalo, ali quer dizer que existem 2 animais, o rapaz e o cavalo, e 6 pernas. As 4 do cavalo e as 2 do rapaz. Acabou. No mundo da fantasia, não é? 2 árvores mais uma árvore é 3 árvores. Isto é necessidade. Porque é uma necessidade lógica. Está entendendo? É impossível você imaginar que 2 árvores mais uma árvore não dá 3. Mas é possível você imaginar que as árvores estejam de cabeça para baixo, com as raízes para cima. Ora, quando você conta no mundo da fantasia que existem anões que moram debaixo da terra e que cavam muito fundo e que debaixo da terra eles aprenderam a arte da metalurgia e que eles fazem coisas maravilhosas, quando você diz isso,
você se dá conta que é surpreendente que nós vivamos sobre a terra e que nós tenhamos a estatura que nós temos. Não sei se está dando para você entender o que eu quero dizer. Quando você começa a conceber que o mundo poderia ser diferente, quando você volta para o mundo real, quando volta para o mundo dos fatos, começa a ver a mágica desse mundo real. Ou seja, as árvores poderiam não dar fruto e, no entanto, elas dão fruto. Por que é que no mundo da fantasia, diz Chesterton, nós imaginamos maçãs douradas? Porque aquilo nos surpreende e nos recorda da primeira surpresa que nós tivemos quando descobrimos que elas eram vermelhas. Entende? Quando uma criança, pela primeira vez, experimenta o gosto de feijão, ela se surpreende com aquele gosto porque ele não era necessário. Porque aquilo é um dom. Porque aquilo é uma mágica. Porque aquilo não é uma lei. Lei é que 3 irmãos em cima de 3 cavalos significam 6 animais e 18 patas. Isso é lei. 18 pernas. Agora, por que é lei quando Newton diz que uma maçã caiu no nariz dele e ali ele intuiu a lei da gravidade? Por que a lei da gravidade é uma lei? A lei da gravidade não é uma lei. Porque poderia não ser, porque nós podemos perfeitamente imaginar que aquela maçã não caísse no nariz de Newton, mas voasse e caísse no nariz de quem ela bem entendesse. Então essa é a primeira lição, diz Chesterton, que nós devemos tirar da Elfolândia, ou seja, do mundo das fadas, do mundo das histórias, né? Da carochinha, do mundo do Senhor dos Anéis, do mundo das crônicas de Nárnia. É interessante isso. Aqui só faço um parêntese para lembrar uma citação de C.S. Lewis. Lewis diz assim: é interessante como na literatura de fantasia, nos contos fantásticos, é interessante como você lê a primeira vez, e a primeira vez que você lê, vamos supor, você pega o Senhor dos Anéis e você lê a primeira vez. Quando você lê a primeira vez, você está um pouco distraído, você está distraído pela uma certa sensualidade da novidade da coisa, e assim, pela beleza ou não beleza, e você não consegue apreciar tanto. Mas é interessante que, quando você desperta esse gosto pela literatura fantástica, você quer ler o mesmo conto várias vezes, exatamente como as crianças pedem: conta de novo aquela história, não é assim? Faz de novo, conta de novo. Por quê? Porque uma vez que você ouve a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a surpresa se torna mais autêntica. É estranho. Você sabe o que irá acontecer. Mas exatamente porque você sabe o que irá acontecer, aquilo se torna mais surpreendente. Porque você consegue penetrar o que há de novo e de surpreendente naquilo com maior clareza. Então, é por isso que certas coisas precisam ser revisitadas, né? Certas fábulas, certas histórias. Bom, voltemos aqui à história de Chesterton. Chesterton, então, ele coloca que a partir
dos contos de fada, você é treinado, digamos assim, para ver que esse mundo tedioso, esse mundo científico que é um tédio, esse mundo previsível da ciência, não é o mundo real. Mas o mundo real é o mundo mágico no qual as coisas poderiam não ser assim. E aqui começa a filosofia. Por que as coisas são quando ao contrário poderiam não ser? Quando você vai aos contos de fada e diz que no rio, corria vinho ao invés de água, você volta para a vida real e se admira que no rio exista água. E você é capaz de admirar a gratuidade deste dom, que não é uma lei, porque as coisas poderiam não ser assim. Está entendendo? Aquilo que a gente diz, leis científicas, o que é uma lei científica? Não é lei do mesmo jeito que 2 mais 2 é igual a 4. Que é uma lei lógica, inalterável, da qual você não pode absolutamente escapar. Mas quando eu falo de lei da gravidade, é simplesmente, eu estou falando de uma elaboração onde eu, mentalmente, através da constância de fenômenos, criei uma representação mental que explica para mim por que é que aqueles fenômenos se repetem sempre. Mas o próprio fato de você poder imaginar que ao invés das maçãs caírem, elas poderiam voar, te mostra a diferença entre lei da gravidade e 2 mais 2 igual a 4. E por que que essa diferença é importante? Porque esta diferença nos faz perceber que nós levamos o mundo por óbvio e descontado, quando na verdade o mundo não é uma obviedade, o mundo poderia não ser assim. O mundo, na verdade, é um dom de um doador. É um presente. Poderia não ser. Domingo que vem, nós vamos celebrar o Dia das Mães. Vocês não se admiram pelo fato de que nós tenhamos mães? Mesmo que a sua mãe tenha morrido, tá? Não tem problema. Para você não é admirável que nós tenhamos mães? Quando nós poderíamos vir ao mundo de outro jeito? Quando você entra num mundo fantástico, em que as pessoas poderiam não nascer de mulheres, as pessoas poderiam brotar das árvores, ou poderiam ser produzidas por um passe de mágica. Por que é que a história de um Frankenstein nos perturba? Né? Por que é que a história de um Golem, não estou falando do Gollum de Tolkien, eu estou falando do Golem judaico, ou seja, um homúnculo, um homem produzido por mágica. Por que é que essas histórias nos perturbam assim? Porque nós vemos que as coisas poderiam não ser como são. Então vamos deixar nos surpreender pelo fato de que elas sejam como são. Existe
um texto de Platão, está num diálogo de Platão chamado Teeteto. E ou seja, esse texto expressa um pouco aquilo que é a convicção dos filósofos antigos. Não é só esse diálogo de Platão, ou seja, isso é a filosofia inteira de Platão e a filosofia inteira de Aristóteles e de Sócrates e de todos os filósofos antigos. Platão diz assim, não é? Isso está no Teeteto 155D. Este, na verdade, é o sentimento do filósofo, o estupor. Não há outro princípio da filosofia senão este. O estupor. Tá? Em grego, né, esse estupor, ele usa a palavra taumatsein. Filosofo tuto pathos taumatsein. Então, este tuto, topatos, é o sentimento, filosofo, do filósofo, de filósofo, porque está sem artigo, né? Taumatsein. O maravilhamento, o estupor, a admiração, existe dentro do ocultismo. Essa palavra, ela foi forjada em português, né? A taumásia. O que é a taumásia? É o admirável, é o maravilhoso. Então, quando a gente se admira, quando alguém faz milagres, é um taumaturgo, não é? Já ouviram falar essa palavra? Taumaturgo? É alguém que faz milagres. É uma palavra bastante usada quando se narrativa da vida dos santos, né? Inclusive para falar de Jesus, etc., quando ele fazia milagres, etc. Isso é taumaturgia, fazer coisas maravilhosas, sinais maravilhosos, né? Então, esse taumatsein é com teta no início, né? Taumatsein quer dizer este estupor, essa admiração. Naquele livro que talvez alguns de vocês leram, O Mundo de Sofia, né? Que em outros aspectos não é nada admirável, mas ele começa um pouco com essa história de que existe um maravilhamento, ou seja, o coelho que sai da cartola, não é? Não sei se lembram dessa conversa dele. Ou seja, é aí que começa a filosofia. De fato, aqui ele está dizendo corretamente. Ou seja, a filosofia começa com a admiração. Quando eu sou capaz de olhar para um copo d'água e dizer, mas que coisa extraordinária. Entendeu? Então, Chesterton, que é cristão, né, coloca essa questão da terra dos elfos não para que nós fujamos para um mundo ideal, fantástico e saiamos da realidade. Não é um escapismo, não é uma fuga, nada disso, é exatamente o contrário. Se existe uma coisa da qual nós fugimos quando vamos para a literatura fantástica, é do pecado original, do embotamento que existe em nossas mentes por causa do pecado original. Não é? Quando Santo Tomás de Aquino analisa, não somente Santo Tomás de Aquino, né? Os santos padres também, né? Santo Tomás está na Idade Média, mas os santos padres falam disso, e inclusive lá no livro Um Olhar que Cura, eu coloquei esse negócio. Quando os santos padres, Santo Tomás, analisa e mostra que, por causa do pecado original, por causa das consequências do pecado, por causa da nossa filáusia, por causa das nossas várias paixões,
do nosso apego aos prazeres, não é? Quando, por causa disso tudo, existe uma hebetudo mentis, não é? O que é hebetudo mentis? Hebetudo mentis é uma embotação da mente, né? Hebetudo, em latim, é quando uma faca perde o seu gume, ela fica cega, deixa de ser amolada, né? Então, a mente deixa de ser afiada. Então, o pecado original faz com que exista em nós uma certa hebetudo mentis. A nossa mente, ela não percebe mais a realidade como ela deveria perceber. Nós ficamos meio lerdos, entende? E quanto mais levamos uma vida pecaminosa, mais a nossa mente fica com esse embotamento, não é? Existe, inclusive, a palavra portuguesa, não é? Para existe o verbo ebetar, existe ebetação, o embetamento com H, tá? Essa embetação, esse embetamento da mente humana, a mente humana que fica cega, que fica sem fio, sem talho, né? Sem corte. Bom, para que eu estou dizendo tudo isso? Para lembrar que quando nós nascemos, nós, quando somos crianças, nos maravilhamos com as coisas. Aquilo que o Chesterton diz, né? Joãozinho abriu a porta. Você já experimentou você ir para um bebê de colo, né? Bebê no berço? E você simplesmente, o bebê recém-nascido, você simplesmente acenar os seus dedos assim na frente do rosto da criança. E o rosto da criança se ilumina com um sorriso. Como é possível que, com o simples movimento dos dedos na frente do rosto da criança, né, você não precisa nem fazer nada. Aí depois, aquilo lá, que a criança já se acostuma com aquilo, aí você já vai acrescentando coisas, começa a fazer né? Coisas assim, e a criança sorri. A criança é capaz de se maravilhar. É capaz de se entusiasmar, no sentido não místico da palavra, mas no sentido normal. A criança, ela tem esta realidade que deveria estar no princípio da nossa filosofia. Então, o estupor é algo necessário para eu filosofar. Eu tenho que voltar a isso. Voltar àquela experiência infantil de olhar para as coisas exatamente como aquilo que elas são, ou seja, elas são mágicas, meus senhores. As coisas são mágicas no sentido de que elas são um dom, elas são um presente, elas são fruto de uma liberdade e não de uma lei. Quando nós olhamos para a lógica, nós conseguimos enxergar aquilo que é lei. E quando nós olhamos para o mundo da fantasia, nós conseguimos distinguir. O mundo da fantasia, ele é redentor nesse sentido. Ele tem contraindicações, como tudo na vida, né? As contraindicações do mundo da fantasia, você querer viver no mundo da fantasia e não querer voltar para o mundo real. Tá? Mas quando os contos fantásticos são bem feitos, eles são muito sadios mentalmente. Por quê? Porque eles dão a você essa possibilidade, essa oportunidade de voltar ao mundo verdadeiro com o mesmo olhar. Entendeu? Você vai
com os elfos de Tolkien para Rivendell, Valfenda, que traduzido em português, nunca gostei dessa tradução, mas tudo bem. Você vai para Valfenda com os elfos de Tolkien e você se admira com as belezas paradisíacas de Valfenda, para depois voltar ao mundo real e se admirar com as belezas do nosso mundo real. Ter olhar outra vez para a natureza. Não é? Você, por exemplo, vai para o mundo de Tolkien, onde os elfos não morrem, mas por isso mesmo ficam profundamente sábios e tristes. Sábios e tristes ao mesmo tempo, para se admirar com o fato de que a morte é um dom. Entende? Você imagina um mundo como se ele fosse de outro jeito. E quando você volta para o mundo real, você recebe o mundo real como um dom, porque poderia ser diferente. Você olha para os elfos com orelhas pontudas, né? Para depois olhar para sua própria orelha e se admirar e dizer que bonita que ela é. Entendeu? É essa a coisa. Então, você pode receber o mundo como um presente, como uma admiração. E aqui que está a realidade da filosofia. Aqui começa a filosofia. Esse é o princípio da filosofia. Este, na verdade, é o sentimento do filósofo, diz Platão, a admiração. Não há outro princípio, tá? Arché. A palavra que Platão usa aqui é arché, princípio. Princípio quer dizer aqui começo, temporal, mas é também princípio no sentido de lei que rege a coisa, não é? O princípio da filosofia. A filosofia começa assim, mas não somente isso. Esta é a coluna vertebral que põe a filosofia de pé. Quando nós não olhamos para as coisas com a obviedade do cientista natural, com a obviedade dos físicos, com a obviedade... Não, mas quando você se admira que as coisas sejam assim, não de outro jeito. Quando você recebe o mundo com uma surpresa. E é a partir dessa surpresa, então, que você, então, obedece à verdade. Mas se você acredita que as coisas são presas por leis deterministas e que as coisas são assim porque deveriam ser assim e não poderiam ser absolutamente de outro jeito, por quê? Porque isso faz parte da lógica, então você se fecha dentro da sua razão, você se fecha dentro da sua lógica, você se fecha dentro do seu mundo e você começa a deduzir o mundo como ele deveria ser. Então existe algo de bastante positivo quando nós conseguimos distinguir os fatos da lógica. Os fatos são um dom. A lógica são a estrutura na qual estes dons estão posicionados. Existe uma estrutura, mas a lógica em si mesma ela é vazia. Tá? Ela é simplesmente a estrutura do pensamento, mas não é um pensamento que não tem conteúdo. Termina sendo, quando você se fecha no mundo da lógica e não tem conteúdo, você termina sendo como aquela serpente, né? Lembra do pensamento circular que Chesterton denunciou, né? Você termina como sendo aquela serpente que come a própria cauda, né?
A lógica, ela é infrutífera nesse sentido quando ela não tem os fatos. Quando ela não pensa a respeito da realidade. Então, é por isso que o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, ele desaconselha que se dê aula de lógica para principiantes de filosofia. Principiantes de filosofia não tem absolutamente nada o que fazer com a lógica. Porque ele não tem um conteúdo para pensar. Ele vai ficar pensando em círculos. Ele vai ser simplesmente essa serpente que não tem o que comer. Aí ela vai passeando por aí, não tem o que comer. Aí ela encontra de repente um negócio ali, ela começa a comer aquilo. Aí ela pela santa diz, mas isso está com gosto de serpente. Ela para de comer. Aí diz, mas não tem mais nada o que comer, então ela vai continuar comendo. E vai continuar comendo até que finalmente termina com a garganta na própria boca, né? Então, é uma coisa absurda você ficar com esses rituais autofágicos, né? Comendo a si mesmo.